Temperância, teve terça-feira, teve PG, aliás, campanha de oração, quarta-feira, culto de oração, quinta-feira teve PG de adolescentes, curso de pregadores, sexta-feira teve PG dos casais, recanto feliz, 3 almas se renderam ao Senhor lá, ensaio do coro, PG de casais, sábado, né, ontem teve projeto entrando em campo, 2 crianças se renderam a Cristo. Aí à noite teve a homenagem das mães, hoje de manhã nós estamos aqui de novo, e de noite de novo, e amanhã tem de novo, e glória a Deus por isso. Mas no meio desse turbilhão de atividade, Deus falou algo no meu coração assim, que eu quero compartilhar com a igreja. Deus falou comigo: cuidado que as muitas atividades não te afaste da oração devocional, particular, na minha presença. Amém? Que o Senhor nos ajude a manter esse foco. As atividades são excelentes, tanto que a gente vê frutos, né, disso aí, mas não podemos permitir que essas atividades nos cansem a ponto da gente não encontrar forças para orar no secreto, no quarto, no particular. Amém? Deus nos abençoe. Pastor Fabrício está com a palavra. Bom dia, mais uma vez, feliz Dia das Mães, para as mães que estão aqui, que estão nos assistindo, para você que talvez ainda vai nos assistir, mesmo que seja um Dia das Mães hoje, quando você assistir, feliz Dia das Mães, assim mesmo. Vamos falar sobre comunhão. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, capítulo 1. Pedir para o Caju, faz um favor para mim. Não coloca agora, mas deixa aí 1 Coríntios 1, 9 na Nova Versão Transformadora. Não coloca ainda não, segura aí. Enquanto você acha, eu queria te situar na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, onde haviam muitos templos, entre eles o templo de Afrodite, onde haviam as prostitutas cultuais, ou seja, era forma de culto, se entendia que isso era forma de culto. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, e eu anotei aqui para não esquecer, para te contar direitinho, a igreja está lutando contra a desunião, a imoralidade e a dificuldade de viver como crentes piedosos, ou seja, como cristãos de verdade em uma cultura secular. Te lembra alguma coisa? Parece com o dia de hoje que a gente está vivendo? A dificuldade é extremamente contemporâneo, né? Foi escrito ontem, inclusive Paulo mandou via WhatsApp para mim isso aqui. Está aí, está escrito. Solução. Paulo os encoraja à unidade, ou seja, comunhão. Com quem? Com Cristo. E isso vai ficar claro onde nós vamos ler. Eu vou ler aqui na minha versão, depois nós vamos ler na nova versão transformadora. 1 Coríntios 1, 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bota para mim aí, Caju. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você hoje está recebendo um convite de Jesus para ter comunhão com Ele. E eu queria que você gravasse aí, talvez alguém já tenha falado aqui sobre definição de comunhão, a seguinte coisa: comunhão é sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir identificação. Então hoje basicamente nós vamos falar sobre o chamado à comunhão. Você recebe hoje um convite à comunhão, e não é a comunhão com qualquer um, é a comunhão com Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te exaltamos pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado com a tua igreja. Queremos te agradecer, Pai, por cada mãe que está aqui, que está nos ouvindo, porque o Senhor as tem sustentado. Abençoa cada uma. Pai, fala aos nossos corações com a tua palavra. Fala aquilo que a gente precisa ouvir. Nos ensina.
nos mostra como nós podemos ter comunhão com o Senhor, como é que isso funciona, o que precisa acontecer. Fala a cada coração da forma particular que só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus é o que te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Bom, você foi chamado à comunhão. O que fazer então? E deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos. Eu vou lendo aqui até para ganhar tempo. Se você for rápido de achar, você fica à vontade. A primeira coisa, quando eu tenho comunhão, ou o que fazer para ter comunhão, está em Oséias 6,3, que é um texto muito conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Fabrício, ao Cajuzinho, ao Diácono Renato. Não, é ao Senhor. Não que eu não possa conhecer e prosseguir conhecendo o pastor André, mas a gente deve fazer isso basicamente com Jesus. A gente deve conhecer e prosseguir, porque o que muito acontece, às vezes a gente tem o início de comunhão. E às vezes, as próprias atividades nos impedem. Eu acho ótimo quando quem está dirigindo já me ajuda na introdução. A gente perde a comunhão porque a gente está fazendo a obra. É uma coisa louca. A gente está ali, a gente está aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e a gente vai perdendo a comunhão, mas a gente está fazendo. Só que a gente conheceu e não prosseguiu nesse conhecimento. A gente precisa prosseguir. E esse conhecimento não acaba. Se eu, falho, ser humano limitado, você me conhece, eu acredito, alguém diz que nem a gente casado te conhece totalmente, né? Então, se eu estou com Fabiana, vai fazer 20 anos, e ela não me conhece totalmente, como é que você acha que você pode parar de conhecer a Jesus? Você acha que não tem mais nada para você conhecer, você não precisa mais, já sei tudo. Já teve uma situação em que, numa programação, que alguém falou assim, mas você não estava prestando atenção no que estavam falando? Não, porque eu já sei tudo que está falando. Eu falei assim, opa, show, muito bom. Assim, então levanta a mão que Jesus vai te pegar, vai te levar, porque você não precisa mais aprender nada. Acontece, de gente que conheceu, mas não prossegue em conhecer. Quando eu conheço, quando eu tenho comunhão, e lembra lá a sintonia de sentimento, de pensamento, tudo em comum, eu sei o que lhe agrada. Irmão Renato, você sabe o que eu gosto de comer? Só por curiosidade. Porque o que eu não gosto, quem me conhece sabe que é fácil. Né? Você sabe o que eu gosto de comer? Diz uma coisa que eu gosto muito de comer. Não. Vocês sabem? Ana, Maria, as filhas, sabem, né? Até Sara sabe, Fabiana sabe. Por quê? Comunhão. Só a Ana já vai para 18 anos de comunhão. Dedurei, vai fazer 18. Vai ficar mais nova em breve. Comunhão. E quando eu tenho comunhão, quando eu aceito esse convite que o próprio Deus nos faz de ir à comunhão com Jesus, quando eu conheço e prossigo em conhecimento, eu sei o que agrada a Ele. Eu sei o que agrada a Deus. Eu sei se o que eu estou fazendo, e a gente tem falado muito isso com os adolescentes, não que a gente não precise mais lutar contra o pecado, para ficar claro, mas a gente tem percebido que Deus tem nos levado a um outro momento. Ao quê? Isso aqui não é pecado, mas não está legal. Então é melhor parar de fazer. Então a gente tem subido um pouquinho o nível com eles, porque a gente às vezes não é pecado, mas o que eu estou fazendo não agrada a Deus. Por quê? Porque está me tirando a comunhão. Você pode fazer muita coisa que não é pecado, mas não está agradando, por quê? Aí torna-se pecado. A coisa é meio louca. Você pode parar para ver um filme hoje? Pode, mas não vai parar para ver filme na hora que você tem que estar aqui no culto. Vai agradar a Deus? Não agrada. Mas é um filme de crente, é Paixão de Cristo, inclusive, que eu vou assistir e não vou estar. Está fora. Quando a gente tem comunhão, a gente sabe o que agrada ao outro. E vocês sabem, eu sei o que agrada a Deus. O problema é que a gente normalmente faz o contrário. A gente faz o que desagrada. Ou a gente faz algo, como eu disse, que não é errado, mas acaba ficando porque está nos afastando da comunhão. Quando eu tenho comunhão, quando eu tenho prossigo nesse conhecimento, além de saber o que agrada, eu busco fazer o que agrada.
Me permitam aqui mais um exemplo gastronômico que eu passei. A Fabiana conta isso muitas vezes. Quando a gente fomos morar juntos, depois de casados, ela falou assim, ela fez um purê de batata, e gordo gosta de comer, irmão. Só que eu tenho um problema, irmão. Eu não gosto de purê de batata com leite. Eu sei que vocês gostam pra caramba. Eu só faço com manteiga, amasso e como felizão, amarradão. Aí botou lá, eu falei assim, beleza, vou comer. Quando ela falou que tinha leite, eu disse, não vou comer. Ela diz que ela quase jogou a panela na minha cabeça. Ainda bem que a gente morava com a minha mãe estava ali para mediar o negócio. Por quê? Não me agrada. O que ela fez? Nunca mais ela fez com leite para mim. Porque ela sabe o que me agrada e busca fazer o que me agrada. Eu também busco fazer o que ela agrada, o que agrada, tá, irmão? Eu sou chato de comer, mas aprendi a fazer um monte de coisa que ela gosta de comer, que eu não gosto de comer, que eu faço para ela. Vamos parar de falar de comida, né? Sei que vocês estão com fome. Mas é isso, é saber o que agrada a Deus e buscar fazer. E às vezes buscar fazer é fazer algo que a gente nem sabe fazer, ou talvez você não goste de fazer. Quantos de nós acordamos num domingo cansados da semana inteira? Ainda mais da semana, você tem o seu trabalho e tem as programações aqui. Você acordou com sono hoje, mano, cansado? Se você pudesse ficar em casa dormindo, eu também. Mas o que agrada? Eu estar lá buscando a presença dele. Então, eu vou buscar fazer o que lhe agrada. Então, eu vou estar lá. O que agrada? Eu falei assim, eu dar um bom testemunho, mas para eu dar um bom testemunho, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Busque fazer o que lhe agrada. Busque essa comunhão. Porque não dá para ter comunhão se você não está em comum, se você não tem identidade e sintonia. Porque é mesmo pensamento, mesmo agir, mesmo sentimento. Só que não é o mesmo meu, é o mesmo dele. É difícil. Ontem, um paciente lá meio enjoadinho, perdeu o acesso venoso, a colega estava lá, eu falei assim, eu fui pegar o material para pulsionar a veia dele. Bruna, Camila, o pessoal da enfermagem vai entender a sensação que a gente tem quando isso acontece. Aí eu cheguei com o material, ele falou assim, é você que vai pegar a minha veia? Eu falei assim, uai, né? Não, já falei com ela que vai pegar. Aí eu olhei para a colega, Lili, você vai pegar? Eu falei, vou. Não, tudo bem, eu falei, tá bom. Eu fiquei tão feliz, porque tu se sente um inútil. O cara não confia em você, nunca te viu, não sabe quem você é, não sabe a sua capacidade. Mas tá bom. Aí eu ainda falei assim com a colega, assim, tinha uma enfermeira que era evangélica, que falava assim, eu falei assim, meu 70 vezes 7, Jesus. Logo agora, final de plantão, quase 24 horas completas, eu tenho que treinar meu 70 vezes 7 com esse cidadão. É o que agrada a ele. A vontade, ela falou assim, não, eu vou fazer, e se vira, me dá esse braço aqui. Eu disse, não, respirei, só perguntei para a colega, você vai fazer? Não, Fabrício, sem problema não. Então tá bom. Aí fiquei lá, de auxiliar, dar auxiliar. E sabe o que é mais legal? Quando a gente faz o que agrada a Deus, mesmo quando não nos agrada, e não foi agradável, irmão. Por isso que eu falo, você talvez tenha uma noção, mas quem é da enfermagem sabe como isso é ruim, é chato pra gente. E depois a gente estava indo embora, essa colega falou assim, poxa, seu João falou comigo assim, será que ele ficou chateado comigo? Eu falei assim, não, Fabrício não esquenta não. Eu falei, se esquentar, eu esquentei. Mas olha só, se a minha atitude não é igual a dele, o problema que eu teria arrumado com alguém que depois se arrependeu e foi falar. É provável que da próxima vez ele não faça. Eu espero. Também espero não ter que fazer, não pulsionar mais a veia dele. Mas é o que agrada a ele. O que agradaria a Deus? Eu sair brigando, eu sair discutindo? E é complicado, porque eu depois, são 24 horas de trabalho, você está cansado, sua paciência já está acabando, você está com sono. Mas é essa hora que você vai lembrar o que agrada a ele e você vai ter que buscar fazer o que agrada. Então, quando eu tenho comunhão, eu sei o que agrada, eu busco fazer o que lhe agrada e principalmente eu entendo a vontade dele. É o caso. Você tem entendido a vontade de Deus, tem estado em comunhão com ele para entender. E eu vou ser repetitivo, o grande problema é que normalmente para nós a vontade dele não é igual à nossa. É a nossa vontade que interessa. Não, mas é a vontade dele, não é a sua. A sua não interessa mais. Tem uma... Não vocês aí que são
ávidos nas redes sociais, mais do que eu, já devem ter visto, de vez em quando bota lá, fala assim, se a Bíblia diz que é pecado, a sua opinião não importa. É duro, né? Mas é verdade. Não importa a sua opinião. Não importa o que você acha, nem o que eu acho. Nem o que você, que de repente está aí pensando, fala assim, poxa, mas isso não importa. A vontade dele é o que importa. Se eu tenho comunhão, eu sei qual é o que agrada, busco fazer e entendo a vontade dele. E se eu entendo, é isso. Pô, mas isso aqui é ruim, você, mas é a vontade dele? É. Então vai. Então vai. Faz. Busca. Mas não é o que eu quero. Ótimo, melhor ainda. Aí você vai para um outro texto. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vai. É todo dia. Então eu tenho que, se eu busco, só que para isso eu tenho que conhecer e prosseguir conhecendo. Para você não esquecer, quando eu tenho comunhão, eu sei o que agrada a ele, eu busco fazer o que agrada e entendo sua vontade. Aí vamos comigo lá em Mateus 26. Mateus 26, 69 a 73. Acho que dá até para a gente ler tudo. Mateus, esse texto, eu gosto muito desse texto, aliás, eu gosto de todos esses. Mateus 26, 69 a 3. Jesus está lá perante o Sinédrio e Pedro está lá por perto. Você já ouviu essa história. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala denuncia. Quando nós temos comunhão, nós falamos como ele. E esse texto eu acho lindo, e eu leio, lembro de Marta Mota, né, pastor? E Marta, uma época daqui para estar lá, ela chega e fala assim, você é um dos tais, né? Eu falei assim, como assim? Tu fala como ele? Isso me marcou, olha com uma frase mínima, isso para mim, e novo crente, começando nesse processo, isso me marcou isso. Tu fala como ele? Só que para ela, no meu caso, virou mais uma pergunta, né, do que uma afirmação, e eu fui me ligar, eu falo como ele? Pedro tinha tal comunhão com Jesus que ele falava como ele até quando estava irritado. Até quando estava negando. O que eu acho lindo desse texto é que Pedro está negando a Jesus. Pedro está fazendo, ele sabe o que agrada, ele buscava fazer o que agradava, ele entendia a vontade de Jesus, mas naquele momento ele estava fazendo o contrário. Mas ainda assim, tu fala igual a ele. Mesmo irritado, mesmo depois de 24 horas de plantão, mesmo sem paciência, mesmo dando tudo errado. Não quero mais nada nisso não. Eu falei assim, tu fala como ele. Não tem jeito. Não tem jeito. Será que a gente fala como ele? E aí eu estou falando de momentos de Pedro aqui irritado, estressado, com medo, acuado, preocupado de ser preso também. E quando está tudo bem, você fala como ele? Porque às vezes a gente não fala como ele nem quando está tudo tranquilo. Imagina sob pressão. Imagina sob pressão. Você vai falar como ele, você vai agir como ele, você vai falar com mansidão, você vai ser aquele... Eu tive um professor, quem teve aqui no concílio, pastor Antônio Carlos Queiroz, que foi o examinador de... Aquele que André gostou muito, né, examinador de teologia, ele falava assim, quem tem a palavra de paz? Vocês. Quem tem Jesus? Vocês. Quem tem o Espírito Santo? Vocês. Vocês acham que a treta no trabalho vai dar em quem? Em vocês. E vocês é que têm a palavra de mansidão, vocês que têm a palavra de paz, vocês que têm que ser o árbitro disso aí. E aí a gente fala assim, caraca, professor, já não está fácil, isso dificulta. Eu falei assim, a função é essa. Nós temos que falar, ter a comunhão com ele para falar como ele. Para agir como ele agia. Jesus parava, ouvia e falava com mansidão. Há algum bom tempo, lá no início do trabalho lá no hospital, uma confusão com uma colega, e reuniu todo mundo lá, e falando mal, porque a colega não pedia ajuda, que ela não fazia, que ela não interagia, que ela não tinha unidade, que não sei o quê, falando, todo mundo descendo mal. E eu ouvindo, olhando aquilo ali, todo mundo muito irritado, porque a enfermagem é muito unida, né? O povo unido,
E aí falou, quando acabou. Eu não consigo isso sempre não, tá, irmão? Mas de vez em quando eu consigo fazer igual a Jesus. Eu paro e fico ouvindo, só prestando atenção. Aí depois eu pego aquilo ali e devolvo para a pessoa. E aí, quando acabou, eu falei assim, mas porque ela não tem união com a equipe, isso, e detonando a menina, eu falei assim, tá. Depois todo mundo falou, eu falei assim, me expliquem uma coisa, quem não tem, porque eu falei assim, sou eu, tá, irmão? Quando eu estou trabalhando, se tiver tudo dando muito errado e eu não tenho como resolver, eu vou pedir ajuda para a Bruna. Mas eu estou vendo que está dando tudo errado, peraí, eu paro, tá, não vou sair 7 horas, eu vou sair 7h30, dá para eu resolver? Eu não vou perturbar ninguém, eu vou fazer o meu. Do meu jeito, devagarinho. Então eu falei assim, eu só vou pedir ajuda se estiver explodindo. Aí eu contei uma historinha, eu falei assim, quem não tem união com a equipe? Ela, que talvez seja isso, ela não, ou está constrangida de pedir ajuda, e aí eu contei um fato que aconteceu comigo, que deu 15 para as 7, eu estava trocando um paciente que tinha precisado ser trocado, e 2 colegas chegaram, olharam assim, mas vai 15 para as 7, né? E foram embora. Quem não tem união com a equipe? Quem não está fazendo o trabalho em equipe direito? Ela ou essas 2? E essas 2 estavam sentadas ali. E elas devem ter tomado um susto, porque elas não deveriam saber que eu tinha visto isso. Nesse dia, até a acompanhante do paciente falou assim, mas se eu soubesse... Poxa, eu fiquei meio irritado, acho que deve ter percebido, nesse dia eu não devo ter conseguido ficar tão igualzinho a Jesus. Falei assim, poxa, se eu soubesse, eu não tinha nem te pedido. Se eu estava com o relógio preso aqui, eu olhei e falei, olha só, são 15 para as 7, é meu horário de trabalho. Eu estar aqui é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu estou chateado com elas, que chegaram, olharam na porta e foram embora. Deu a hora de eu ir? Não estou nem aí se o Renato precisa de ajuda. Se vira, irmão. Aí houve um silêncio e ninguém falou mais nada. Nunca mais acusaram essa menina de não ter unidade com a equipe. Nem sempre eu consigo, irmão. Talvez nem sempre você consiga, mas a gente precisa ter mansidão. E mesmo sob pressão. Porque estava todo mundo contra. E eu corri um sério risco de ficar contra também. Mas se a gente tem comunhão, se a gente é assim como Pedro, a gente tem que falar como ele. As suas palavras são como? Como é que soa? Como é que fala? Como é que você fala com o seu colega de trabalho, com o seu irmão na igreja? Se bem que é fato que às vezes a gente não está bem, né, irmão? Eu aprendi uma coisa com o pastor Paulo Garcia. A gente trabalhou muito e espero em breve voltar com o GIFAC e os encontros de casais. E no primeiro que a gente trabalhou, ele dando orientação, ele falou assim, olha, fique atento, que às vezes alguém pode ser um pouquinho mais ríspido com você, mas às vezes é por uma questão da necessidade, da situação lá, da correria. Porque às vezes quem está em organização de programações sabe que às vezes é uma correria. E não é que aconteceu exatamente isso. Tem uma situação lá que passou, o cara, sai, eu estava no caminho, saí, eu já ia, aí eu lembrei do pastor Paulo. Eu falei, isso é verdade, porque eu estou no caminho, ele precisa passar, ele está fazendo as coisas, ele está com pressa para abençoar alguém, e eu que estou atrapalhando. Então eu tenho que ter a atitude e falar com ele, como é que soa isso? E mesmo que não fosse, lembra lá, como ovelha muda, foi levada, assim, a gente não somos umas ovelhas que às vezes fala demais. A gente fala demais. Tem que aprender a ser umas ovelhas mudas. Vou ter que engolir um monte de sapo. Vai, irmão, lamento te informar que você vai. Mas eu estou certo. Mas lembra lá, eu sei o que agrada, eu busco fazer e eu entendo a vontade dele. É a vontade dele que você arruma problema? É a vontade dele que você seja o treteiro do plantão? O cara que só vai arrumar encrenca? Não. Porque somos nós que as pessoas vão procurar. Só que eu espero muito ser exatamente isso aqui. Falei assim, mesmo o dia que eu estiver reclamando, revoltado, falei assim, mas ele ainda fala como ele. Ele fala igualzinho, até irritado. A gente tem, porque às vezes a gente estressa. A gente briga. Eu já briguei, por falta de expressão melhor, entenda bem isso. Porque Jacó lutou com anjo, mas eu já briguei muito com Deus, mas já reclamei muito com Deus na sala da minha casa. Uma vez que eu reclamei, briguei, gritei tanto. Assim, eu lembro, eu cheguei, as meninas estavam dormindo, e depois eu cheguei para Maria, e Deus nos ama, né, Ele nos entende. Depois que eu dei o meu show, Deus falou assim, calmou? Eu disse, tá, então senta aqui.
E aí eu cheguei para Maria e falei assim, minha filha, me perdoe, que eu preciso ser para você um exemplo de fé. E eu fui tudo, menos isso. Aí sabe qual o problema que ela falou para mim? Eu falei assim, pai, eu sei que é da boca para fora. Porque a gente busca falar como ele, busca agir como ele. Eu não estou me engrandecendo, não, porque, como eu disse, nem sempre eu consigo. Mas é isso. O Renato está estressado. Pô, mas no Renato não é assim. Porque ele fala como ele age como ele. Eu falei assim, então, peraí. Vamos com calma. Seguindo. 2 Reis 4. Vamos lá. Fica bem depois de Gênesis. 2 Reis 4 é um texto também muito conhecido. 2 Reis 4, 8 e 9. Cheguei. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu estava com a faixa do Neymar 100% Jesus? Não estava, né? Eliseu estava com a camisa. Antigamente era muito comum essa camisa. Andar com Jesus é fácil, difícil andar com Jesus. Jesus andar com você é fácil, difícil é você ter peito para andar com Jesus. Era muito comum as camisas assim. Estava? Não. Estava com Bíblia na mão? Não. Mas ele parecia com ele. Olhavam para ele e viam Deus. Tem que olhar para nós e enxergar Jesus. Quando temos comunhão, quando a gente aceita esse convite, quando a gente faz como Oséias nos orientou, conhecemos e prossigamos em conhecer, a gente, nas nossas atitudes, na nossa passagem, porque Eliseu não estava falando nada, Eliseu não fez nada, Eliseu não foi lá pregar para ela, mas ela viu nele um verdadeiro homem de Deus. As pessoas vão ver Deus em você e em mim. Mas só vai acontecer com comunhão. Casal, depois de um tempo, fica parecido. E é incrível. É comunhão. É comunhão. É quase gêmeo. É comunhão, porque está ali, está igual e vai ser igual. Filho não conta porque filho tem que ser igual mesmo. Mas são duas pessoas diferentes que com o tempo de comunhão começam a ser iguais. Começam a ver no outro o outro. Quantas vezes? A gente precisa ter essa comunhão de ver em nós, ver Deus em nós. Quem tem visto em você? Você ou tem visto Jesus? Mais uma vez, nem sempre a gente consegue. Às vezes, quando a gente bota a cara para fora, e aí enxerga o Fabrício em vez de enxergar Jesus. Mas tem que enxergar Jesus. A nossa comunhão tem que ser ao ponto de que realmente ele cresça e a gente diminua. Que realmente a gente esteja atrás de Jesus e ele esteja na frente. Tem que enxergar isso. Mas a gente não quer ter comunhão. Só vai dar com comunhão. Eu não posso. Eu já usei esse exemplo, eu cito muito o Igor. Eu falei assim, se eu andar muito com o Igor, eu vou ficar parecido com o Igor. Eu vou ficar até com o sotaque do Igor. Ou o contrário, um dos dois vai pegar isso aí, é natural. Vai ser parecido. A gente precisa ter comunhão ao ponto que as pessoas veem Deus em nós. É o que se espera lá fora. É o que se espera de nós. Quando a gente faz algo errado, e às vezes, eu falo isso, às vezes o não crente, seu colega não crente vem, e às vezes está até zombando de você. Poxa, você, Camilo. No fundo, na maioria das vezes, sinceramente, sabe o que eu acho? Que essa zombaria, na verdade, foi assim, não, você não. Qualquer um, menos você. Porque você parece com ele, você fala com ele, você tem comunhão com ele, você agrada a ele. Como é que você faz isso? Honestamente, eu acho que muitas vezes, no fundo, esse deboche, na verdade, é assim, de você eu estou esperando uma atitude diferente. Todo mundo aqui pode fazer igual, você não pode. Quando a gente tem comunhão, Atos 9, 36 a 42, lembra lá quando Pedro ressuscita Dorcas, ou melhor, né, Jesus ressuscita Dorcas. O que acontece? Ato contínuo quando Pedro vem e apresenta ela viva.
Todos engrandecem Pedro? Não, todos exaltam e engrandecem e louvam a Deus. Quando você tem comunhão, quando você sabe o que agrada, busca fazer, entende a vontade, fala como Ele e parece com Ele, você não vai precisar nem falar, automaticamente Deus vai ser glorificado nas suas atitudes. Seja ser usado por Deus para ressuscitar alguém, seja ser usado por Deus para dar um copo d'água para alguém. Porque é igual pecado, né? A gente bota tamanho nas coisas. Não, é a mesma coisa. Vão olhar em você e vão engrandecer a Deus por você. E é isso que precisa acontecer, mas isso só vai acontecer se a gente atender esse convite de 1 Coríntios 1,9. Deus está nos convidando à comunhão. Se eu te convidar para almoçar lá em casa hoje, você vai? Levanta aí quem iria. Levanta a mão. Sério, hein? Vai não, irmão, porque a Fabiana está trabalhando. Vai dar ruim. É eu que vou cozinhar, irmão. Não vai não. Vai não, que é furada. As meninas que sabem, sofrem. Mas a gente não vai? Por que esse convite a gente não aceita? E eu sei que você que não levantou a mão, você também iria. Eu vou comer, não vou fazer. De graça, irmão? Estamos indo. Vamos lá. A gente brincava, antigamente, lá há uns 18 anos atrás, mais ou menos, não, nem tanto, mas eu brincava e falava com a Aurélia esses dias, assim, a gente chegava no domingo ali no hall mesmo, chegava e falava assim, irmão, me convém hoje pousar na tua casa. E a gente ia por causa de Aurélia e Diane, acho que se a gente foi por causa na época do Berto também, a gente fazia. É comunhão, porque o convite a gente aceita. No caso, a gente estava impondo o convite. Mas esse convite à comunhão você não quer aceitar, porque dá trabalho. Porque tudo isso que a gente falou aqui vai ser necessário de você abrir mão de certas coisas. Lembra do casal parecido? Para chegar a esse momento de comunhão, teve muita coisa que tem que se abrir mão. Irmão. Tem coisa que não cabe mais aqui. Aí um cede de cá, um cede de lá. Só que na relação eu e Deus, quem cede sou eu. Só eu. Ele não cede nada. Não vai ceder. Não adianta você esperar ele ceder, que ele não vai ceder. Quem cede é você. Quem abre mão é você. Eu não lembro se... e pastor Alex que fala, cuidado com o que você pede, né? Você pode conseguir. E eu honestamente não lembro se eu falei isso no concílio. Mas foi uma grande luta. Foram 8 anos com Deus ali, para ter certeza se era aquilo ali. E eu queria fazer... jornalismo ou educação física, que eram 2 áreas que eu poderia entrar para a parte esportiva, que eu gosto muito. E aí eu falei, Deus, se é o que o Senhor quer, eu quero que o Senhor tire isso de mim. Porque eu não quero ser um cara frustrado porque não fiz a outra faculdade que eu queria fazer. Pois é, ele tirou, irmão. Por quê? Quem tem que ceder sou eu. Quem cede sou eu, lógico. Por isso a gente começou no início com entender a vontade dele, buscar fazer o que ele agrada e saber o que agrada a ele. Porque o papo foi, se é a sua vontade, o Senhor tira isso de mim. Mas a parada é essa, é a tua vontade que interessa, não é a minha. Se não for, mas Deus tirou, irmão. Continuo gostando de esporte? Continuo, irmão, mas não tenho a menor frustração. Poxa, eu podia ter feito. Não podia ter feito, não. Fiz isso. Às vezes alguns pacientes falam assim, você ainda vai ser médico? Eu falo assim, não vou não. Como não, se Deus tem coisa maior para mim? Deus tem coisa melhor para mim, os planos deles são outros, nada contra os médicos, deixa eles aí, eles estão fazendo deles, eu não. Então você vai ter que ceder, e nessa ação de ceder, o nome dele vai ser engrandecido, você vai aparecer com ele. E por fim, irmão, quando temos comunhão com Deus, e é o mais importante de tudo, se você não encontrou motivo ainda para você ter comunhão, além de todos os benefícios que você vai ter, João 17, 21 diz que a gente tem que ser um com ele, para que o mundo creia que ele foi enviado por Deus. Então, o mínimo que a gente deve a ele é ser essa testemunha lá fora. E o mundo só vai acreditar nisso quando nós realmente formos um com ele. Você já parou para analisar esse texto? Nós temos que ser um para que o mundo creia que Deus me enviou. Será que não é culpa minha de gente lá fora que não estão crendo que Jesus foi enviado por Deus, porque eu não tenho comunhão com Ele, que me fez esse convite, que tudo isso que eu falei aqui vai me beneficiar muito. Busca comunhão.
É mesmo a sintonia. Para você que esqueceu, sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir e sentir. É sintonia. Está meio desintonizado aí, irmão? Hoje eu acho que não tem tanto, não. Nós da era analógica tinha mais isso, né? Da sintonia, né? De sintonizar, de ficar passando para lá e para cá até achar aquela posiçãozinha exata ali da sintonia do rádio. Nem deve ter mais rádio, né? Acho que nem rádio é só o braço agora, que o pessoal lembra, só o osso. Mas era, e dava um trabalho, irmão. Quem já tentou, tinha hora que ia e chiava para lá, e chiava para cá, e tá chiando, irmão, sintonia. Comunhão, vida de oração, vida devocional, leitura bíblica. Sintoniza, que você vai ter comunhão. Que Deus te abençoe, que você busque a comunhão com Ele. É um convite, Ele está te convidando. Ele está te convidando. Assim como você aceitou meu convite, aceite esse convite. Você vai se dar muito bem. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Mais uma vez te louvamos e por esse convite a ter comunhão com o Senhor. Uma comunhão que nos faz tão bem, que é tão bom para nós, que até aquilo que a gente às vezes tem dificuldade em ceder é algo que nos atrapalha, que nos faz mal, que não nos edifica, que não nos ajuda. Mas muitas vezes a gente só vai enxergar depois que a gente larga. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sintonizar na estação correta, a estar em comunhão com o Senhor. E que a gente possa entender a sua vontade, fazer aquilo que te agrada, buscar fazer, falar com o Senhor. E que as pessoas enxerguem Deus em nós. E que as nossas atitudes, por menor que sejam exclusivamente para o louvor do teu nome. Que sejam utilizadas pelo Senhor, para que as vidas sejam edificadas, para que vidas sejam salvas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Vamos ficar de pé, amém? Vamos cantar. Enquanto cantamos, vamos trazer dízimos e ofertas.